Olá pessoal, professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula nós vamos resolver mais integrais pela técnica de integração por partes, para reforçar bastante fazendo mais exercícios. Barbadinha. Então exercício 8, dando continuidade à nossa lista de exercícios. Calcular a integral de 0 a 1/2 de x cosseno de πx dx. Então isso aqui tem o mesmo formato de exercícios anteriores que a gente já fez, x vezes cosseno de πx. O π é uma constante. Imagina que se fosse cosseno de 2x. Então o u aqui seria o 2x e o du é 2dx. E esse x está atrapalhando. Então o u aqui seria πx, e o du π dx. O π é uma constante, variável. Então isso aqui é uma integral por partes, porque eu não consigo ter o du e eu tenho o produto das duas. Então nós vamos usar essa fórmula da integral por partes. Então nós vamos calcular sem o intervalo de integração primeiro, para achar a primitiva, e depois a gente usa os extremos de integração. Então, como o polinômio é x, o u vai ser x, e o du é dx. O dv é o cosseno de πx dx. E o v é a integral de cosseno de πx dx. Então a integral do cosseno de πx dx é 1 sobre π seno de πx. Então nessa altura do campeonato a gente já pode ir prevendo. Eu tenho integral de cosseno de u, eu tenho que ter o du. Então para formar o du, veja, nós estamos usando o método da substituição aqui oralmente. Se u é πx, o du é π dx, eu teria que ter π. Então se eu multiplicar por π, eu tenho que dividir por π. Então vou multiplicar por 1 sobre π. Daí eu vou ter 1 sobre π, integral de cosseno de u du. E a integral do cosseno de u du é o seno de u. O du foi só para fazer aparecer 1 sobre π. Então fica 1 sobre π seno de u, que é o seno de πx. Certo? Então agora nós vamos substituir ali. Então a integral de x cosseno de πx dx. Pegando a nossa integral sem os extremos. Então vai ser u vezes v. O u é x, e o v é 1 sobre π seno de πx, menos a integral de v, que é 1 sobre π seno de πx, daqui, vezes du, e o du é dx. Então aqui nós vamos calcular a integral apenas do seno de πx, porque esse 1 sobre π é uma constante, vai cair para fora. Então a nossa integral vai ser igual a, multiplicando x por 1 sobre π, é x sobre π seno de πx. 1 sobre π cai para fora da integral, então fica 1 sobre π, integral de seno de πx dx, ou seja, x sobre π, seno de πx. A integral de seno de px, a integral do seno é menos cosseno, então menos com menos ali vai ficar mais. E como eu tenho que ter seno de u du, que nem a gente fez ali, o u seria π dx, daí eu tenho que multiplicar por 1 sobre π, então como já tem 1 sobre π, vezes 1 sobre π fica 1 sobre π ao quadrado. Vai aparecer 2, um que já tem da constante e o que vai aparecer da integral do seno de πx. Então agora nós vamos substituir com os extremos de integração. Então a integral de 0 a 1/2 de x cosseno de πx dx vai ser, pega esse resultado aqui, traz aqui para dentro do colchetes, de 0 a π sobre 2, a 1/2, indicando aqui os extremos. Então primeiro vamos substituir por 1/2, depois por 0. Então aqui fica 1/2 sobre π, seno de π vezes 1/2, mais 1 sobre π2, cosseno de π vezes 1/2, menos, agora o 0, 0 sobre π seno de π vezes 0, mais 1 sobre π2, cosseno de π vezes 0. Então aqui, 1/2 dividido por π, dá 1 sobre 2π. A gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o inverso de π é 1 sobre π. Então fica 1/2 vezes 1 sobre π, que é 1 sobre 2π. E aqui π vezes 1/2 fica π sobre 2, 1 sobre π ao quadrado, π vezes 1/2, π sobre 2. Já não estamos calculando o valor do cosseno ainda, só ajeitando. Aqui vai dar 0 sobre π vezes seno de π vezes 0, aqui isso tudo vai dar 0, eliminando já o parênteses. E aqui cosseno de π vezes 0 é 0, então fica mais com menos, menos 1 sobre π2, cosseno de 0. Agora assim, calculando esses senos e cossenos, fica 1 sobre 2π, seno de π sobre 2 é 1, então 1 sobre 2π vezes 1, 1 sobre π2,
π ao quadrado. Cosseno de π sobre 2 é zero, então sobre π ao quadrado é zero. Esse zero aqui cai fora. O cosseno de zero aqui é 1, né? E uma vez 1 sobre π2 fica 1 sobre π2. Tá? Então aqui 1 sobre 2π vezes 1 é 1 sobre 2π. 1 sobre π ao quadrado vezes 0 é 0. Tá? E menos 1 sobre π2. Tirando o mínimo aqui, o mínimo é 2π2. 2π2 dividido por 2π dá π, vezes 1 dá π. 2π2 dividido por π2 dá 2, vezes 1 dá 2. Tá? Barbadinha. Exercício 9. Calcular a área da região limitada pelo gráfico da função f de x igual a x, ln de x, o eixo x desde x igual a 1 até x igual a 2. Tá? Então aqui nós vamos calcular a área de uma região, de uma função, né? Como calcular a área de região é usar integral. Tá? Só que a função é tal que eu tenho que usar integral por partes. Eu tenho x vezes ln de x, produto de duas funções, e uma não é o du da outra. Tá? Então é o mesmo exercício de cálculo de área, só que muda a função. Como eu disse, né, cada tipo de função, né, o que vem no integrando, eu tenho que usar uma técnica diferente. Né? Aqui vai ter que ser por partes. Então, fazendo o gráfico, ó, o gráfico de x ln de x é essa curva em verde aqui. Ó, tá? Então, eu quero a área da região limitada pelo gráfico em verde, tá? O eixo x, ó, o eixo x, de x igual a 1 até x igual a 2, ó, de 1 até 2. Então, a área dessa região aqui, ó, é quase um triângulo aqui. A gente pode depois tirar, se a gente calcular a área, isso aqui vai ser, o resultado vai ser praticamente a área desse triângulo, né? Vai ser bem próximo da área desse triângulo. Depois a gente no final vê a área desse triângulo. Tá? Então, a área da região vai ser calculada pela integral. A integral de 1 a 2, x ln de x dx. Então, nós vamos calcular primeiro a integral, né, sem os extremos de integração. Então, chamando aqui u vai ser o ln de x. Tá? Quando tem logaritmo natural, ele sempre vai ser o u. Vai ser mais fácil, vocês vão ver daqui a pouco, não um x. Tá? O polinômio é quando eu tiver exponencial, trigonométrica, daí o x vai ser 1. Agora, quando é logaritmo, a logaritma vai ser o u. Aí facilita os cálculos. Tá? Então, u vai ser o ln de x e o du vai ser 1 sobre x dx. Tá? Consequentemente, o dv é x dx. Ó, tá? E o v é a integral de x dx, que é x2 sobre 2. Tá? Então, calculando, né, usando a integral por partes, a integral de x ln de x dx vai ser u vezes v, u é ln de x e o v x2 sobre 2, menos a integral de v, que é x2 sobre 2, ó, vezes o du, que é 1 sobre x dx. Então, veja por que é o ln de x, né? Porque aí o x2 vai simplificar com x aqui, ó, tá? E esse meio aqui dá para tirar para fora. Tá? Então, aqui vai ficar ln de x vezes x2 sobre 2. Aqui, 1 meio cai para fora da integral e x ao quadrado dividido por x fica x. Então, vai ficar só a integral de x dx. Tá? Então, aqui vai ficar esse x2 sobre 2, eu passei para frente aqui. x2 sobre 2 é ln de x. E a integral de x é x2 sobre 2. Então, x2 sobre 2 vezes 1 meio é x2 sobre 4. Tá? E agora, né, usando os extremos de integração. Tá? Então, a área vai ser a integral de 1 a 2x ln de x dx. Aí eu pego esse resultado, ponho aqui no colchetes e indico os extremos de integração. Então, primeiro substitui o 2, depois o 1. Ó. Então, fica 2 ao quadrado sobre 2, ln de 2, menos 2 ao quadrado sobre 4. Menos, né, agora o 1. 1 ao quadrado sobre 2 vezes ln de 1, menos 1 ao quadrado sobre 4. Tá? Então, a área vai ser 2 ao quadrado é 4, 4 sobre 2 dá 2. Fica 2 ln de 2, ó, menos 2 ao quadrado é 4, sobre 4 vai dar 1. Aqui o ln de 1 é 0, então 0 vezes 1 meio aqui vai dar 0. Tá? E aqui fica 1 quarto negativo, com menos fica mais 1 quarto. Tá? Então, a área vai ficar 2 ln de 2 menos 3 quartos, porque menos 1 mais 1 quarto é menos 3 quartos. E resolvendo numa calculadora isso aqui, é aproximadamente 0,63636 unidades de área. Tá? Veja, vamos ver que eu disse que a gente ia tentar avaliar mais ou menos isso aqui, quase um triângulo, né? Então, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, essa base aqui, ó, tem uma unidade de comprimento. A altura aqui, ó, é um pouquinho mais que a metade aqui, né? Aqui seria, por exemplo,
1,2, 1,4, vamos botar 1,4 avaliando aqui, ó. Tá? Então a altura é 1,4, a base é 1. Então 1,4 vezes 1 é 1,4. Dividido por 2, 0,7. Né? Então é um pouquinho menos. Ó, né? Quer dizer, quase um triângulo. Tá? Continuando. Exercício 10, exercício de física. Ó. Nós já fizemos um semelhante a esse, né? Nas aulas anteriores. Ó. A velocidade de um automóvel varia em função do tempo, de acordo com a função v de t igual a t sobre e elevado a 2t, no sistema internacional. Sabendo que sua posição inicial é a origem, determine sua posição no instante t e no instante 10 segundos. Então, vou interpretar isso aqui. Ó. A velocidade do móvel, do automóvel, está variando conforme essa função. Então, para cada instante t, ele vai ter uma velocidade calculada aqui. Sistema internacional, então, tempo em segundo e o comprimento em metro. A sua posição inicial é a origem, então isso aqui são as condições iniciais. Ó. A posição inicial é quando o tempo é zero, ele parte do zero, da origem. Então, é para determinar a sua posição no instante t. Então, determinar a posição no instante t é achar a equação da posição, tá, em função do tempo. E no instante 10. Aí depois que eu achei a equação da posição no instante t, eu substituo t por 10 para achar a posição no instante 10. Tá? Então veja que a velocidade, agora vamos ver os conceitos. A velocidade, né, é a taxa de variação da posição, é a derivada da posição. E como eu quero determinar a posição a partir da velocidade, eu vou usar a operação inversa, eu vou calcular a integral da velocidade. Né? Lembra desse exercício a gente fez um parecido. Então a integral da velocidade vai me dar a equação da posição. Tá? Então a posição é calculada pela integral. Tá? Então vamos chamar a posição da função por s de t. Então ó, s de t é a integral da velocidade, t sobre e na 2t dt. Então aqui tem uma potência no denominador, vai passar para o numerador, fica t na menos 2t dt, que a gente resolve por partes. Tá? Porque aqui eu tenho e na menos 2t, se eu quero calcular, se eu fosse pensar em método da substituição, né, mudança de variável, seria e na u du, e o e na u seria menos 2t, e a derivada de menos 2t é menos 2 dt, então tem um t a mais aqui, então eu não consigo ter só o u du aqui. Tá? Então eu tenho produto de duas funções aqui, uma não é o du da outra, então integral por partes. Tá? Então esse t é a polinômia. Tá? Então eu vou chamar o t de u, ó, o é o t, o du é o dt. O dv é e na menos 2t dt. E o v é a integral de e na menos 2t dt. Então fazendo mentalmente o método da substituição aqui, ó, a integral. Vou integrar e na menos 2t dt. É e na u dt. Então se é e na u, eu tenho que ter o du. E o du é menos 2 dt. Então eu iria multiplicar por menos 2 aqui no dt para obter o du e multiplicar por menos 1 meio na frente. Tá? Então vai ficar menos 1 meio integral de e na u du. Tá? E a integral de e na u é o próprio e na u. Então é e na menos 2t. Certo? Tá? Então, né, então a equação da posição s de t é a integral de t e na menos 2t dt. Tá? Agora eu vou substituir aqui. Ó. Tá? U vezes v, u é t, e o v é menos 1 meio e na menos 2t, ó. Menos a integral de v, que é menos 1 meio e na menos 2t, du, né? E o du aqui, ó, é o dt. Tá? Então vamos ajeitar esses sinais aqui, ó. Então s de t é igual a t vezes menos 1 meio, tá? Multiplica aqui, fica menos 1 meio t e na menos 2t. Tá? Aqui vai ficar menos 1 meio, passa para fora, multiplicando esse menos, aqui vai ficar mais 1 meio, e na menos 2t dt. Tá? E essa integral aqui, ó, é a mesma daqui, ó, que eu fiz aqui, a integral de e na menos 2t dt. Ó. O resultado dessa integral é menos 1 meio e na menos 2t. Tá? Então, S de dt vai ser, ó, repete aqui, ó, menos 1 meio t e na menos 2t, mais 1 meio, que já tem aqui, ó, 1 meio vezes o resultado da integral, que é essa aqui, ó, traz para cá, menos 1 meio e na menos 2t mais c. Tá? Então, a equação da posição, por enquanto, é menos 1 meio t e na menos 2t, aqui vai ficar, ó, menos 1 quarto e na menos 2t mais c.
Tá? E aí, nas condições iniciais aqui, eu vou calcular o C. Ó, tá? A sua posição inicial é a origem. Tá? Então, significa que o S de 0 é 0. Quer dizer, quando o tempo é 0, a posição é 0. Então, substituindo o tempo por 0, ó, menos 1 meio vezes 0, e na menos 2 vezes 0, substituindo o t por 0 aqui, menos 1 quarto, e na menos 2 vezes 0, mais c é 0. Tá? Então, isso aqui tudo aqui dá 0, ó, que eu estou multiplicando tudo aqui por 0. Agora aqui, ó, o expoente do e aqui, ó, menos 2 vezes 0 é 0. E na 0 é 1. 1 vezes menos 1 quarto dá menos 1 quarto. Mais o c é 0. Então, aqui o c, isolando o c é mais 1 quarto. Então, a equação da posição, S de t, é menos 1 meio t na menos 2t, menos 1 quarto e na menos 2t, mais 1 quarto. Tá? E agora vamos calcular a posição no instante 10 segundos. Tá? Então, nós vamos substituir o tempo aqui por 10. Então, S de 10, menos 1 meio vezes 10, e na menos 2 vezes 10, daqui, ó, menos 1 quarto, e na menos 2 vezes 10, mais 1 quarto. Tá? Então, aqui, ó, aqui vai ficar menos 1 meio vezes 10 dá menos 5, e na menos 20. Aqui vai ficar menos 1 quarto, e na menos 20, multiplicando lá, tá? Mais 1 quarto. Tirando o mínimo de tudo, aqui é 4. 4 dividido por 1 aqui no denominador é 4, vezes menos 5 dá menos 20, e na menos 20. 4 por 4 dá 1, 1 vezes menos 1, e na menos 20, dá menos e na menos 20. E 4 por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Menos 20 e na menos 20, com menos 20 e na menos 20, com menos e na menos 20, dá menos 21 e na menos 21, mais 1 sobre 4. E resolvendo isso aqui com a calculadora, vai dar aproximadamente 0,25 metros. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário.